Capítulo 43. Em Roma. Quando a navegação voltou a ficar segura, o centurião e seus prisioneiros começaram sua viagem a Roma. Um navio alexandrino tinha invernado em Malta, em sua rota para o oeste, e os visitantes conseguiram obter passagens para embarcar nele. Quando a viagem terminou em segurança, o navio desembarcou num belo porto de Puteoli, na Itália, onde alguns cristãos insistiram com o apóstolo para que ele ficasse com eles por 7 dias, um privilégio que o centurião gentilmente concedeu a Paulo. Desde que receberam a carta de Paulo aos romanos, os cristãos da Itália esperavam ansiosamente uma visita do apóstolo. Seus sofrimentos como prisioneiro apenas o tornava ainda mais precioso para eles. O porto estava a apenas 224 quilômetros de Roma. Então, alguns cristãos partiram para encontrá-lo e recebê-lo. No 8º dia após o desembarque, o centurião e seus prisioneiros partiram para Roma. Júlio concedeu de boa vontade ao apóstolo todos os favores que podia, mas ele não podia fazer nada para mudar a condição de Paulo como prisioneiro. Com o coração pesado, Paulo seguiu para a metrópole do mundo. Como ele deveria proclamar o evangelho enquanto era considerado um criminoso? Por fim, os viajantes chegaram à praça de Ápio, a 64 quilômetros de Roma. O idoso de cabelos grisalhos, acorrentado a um grupo de criminosos insensíveis, recebeu muitos olhares desdenhosos e foi alvo de piadas grosseiras. De repente, houve um grito de alegria. Um homem saltou para fora da multidão que passava e abraçou o prisioneiro com lágrimas de alegria, como um filho receberia um pai havia muito tempo ausente. Essa cena aconteceu repetidas vezes. Muitos reconheceram o prisioneiro, acorrentado como aquele que em Corinto, Filipos ou Éfeso havia lhes falado as palavras da vida. Quando os discípulos amorosos se reuniram alegremente ao redor de seu pai no Evangelho, todo o grupo tinha que parar. Os soldados, impacientes com o atraso, não tiveram coragem de interromper nesse encontro feliz, pois eles também haviam aprendido a gostar do prisioneiro. Os discípulos viram a imagem de Cristo refletida naquele rosto afligido pela dor. Eles asseguraram a Paulo que não haviam deixado de amá-lo. Do fundo do coração, eles o levariam sobre os ombros por todo o caminho até a cidade, se apenas pudessem ter esse privilégio. Quando Paulo viu seus irmãos em Cristo, deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Atos, capítulo 28, verso 15. Os cristãos, chorosos e compreensivos, não se envergonhavam das algemas do apóstolo. A nuvem de tristeza que tinha repousado sobre o espírito de Paulo havia ido embora. Algemas e aflições o esperavam, mas ele sabia que tinha sido um privilégio libertar outros de uma escravidão infinitamente mais terrível. Então, ele se alegrou em seus sofrimentos por causa de Cristo. Paulo apela aos judeus. Em Roma, Júlio entregou seus prisioneiros ao capitão da guarda do imperador. O bom relato que ele fez de Paulo, mas a carta de Festo, fizeram com que o capitão-chefe olhasse com graça para o apóstolo. Em vez de Paulo ser lançado na prisão, foi permitido ele viver na casa que alugou. Embora ainda acorrentado a um soldado, podia livremente receber seus amigos e trabalhar pela causa de Cristo. Muitos judeus banidos anteriormente de Roma tinham sido autorizados a retornar. Paulo decidiu apresentar os fatos sobre si mesmo e sua obra a essas pessoas, antes que seus amigos tivessem oportunidade de colocá-las contra ele. 3 dias depois de sua chegada, ele reuniu seus principais líderes e disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Por causa da presença de Israel, é que estou preso com estas algemas. Atos, capítulo 28, versos 17 a 20. Paulo não disse nada sobre as diversas conspirações para assassiná-lo.
Não estava tentando ganhar a compaixão deles, mas defender a verdade e manter a honra do Evangelho. Seus ouvintes disseram que nenhum judeu que tinha chegado a Roma o havia acusado de algum crime. Eles também expressaram um forte desejo de ouvir, por isso mesmos, as razões para sua fé em Cristo. Paulo pediu que eles marcassem um dia, e quando esse dia chegou, muitos foram ouvi-lo. O apóstolo lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Ele contou sua experiência e apresentou argumentos das Escrituras do Antigo Testamento. Religião é experiência prática. O apóstolo mostrou que a religião é uma experiência prática e pessoal com o poder renovador de Deus na vida. Moisés havia conduzido Israel a Cristo como aquele profeta a quem eles deveriam ouvir. Todos os profetas tinham testificado dele como inocente que devia carregar os pecados dos culpados. Paulo revelou que, ao realizarem o serviço ritual com grande exatidão, os judeus estavam rejeitando aquele que era o cumprimento de todo esse sistema. Paulo contou a eles que, no passado, ele tinha rejeitado Jesus de Nazaré, considerando-o impostor, pois ele não cumpria a ideia que o apóstolo nutria sobre o Messias do futuro. Agora sua visão de Cristo era mais espiritual, pois ele havia se convertido. Ter um vislumbre de Jesus pela fé, obter um conhecimento espiritual dele, era mais importante do que conhecê-lo em sua forma humana na terra, como somente um companheiro terrestre e humano. Enquanto Paulo falava, aqueles que estavam honestamente buscando a verdade foram convencidos. Suas palavras causaram uma impressão tão forte em alguns que eles jamais se esqueceriam. Contudo, outras pessoas, de maneira obstinada, recusaram-se a aceitar o testemunho das Escrituras. Elas não puderam refutar os argumentos de Paulo, mas se recusaram a aceitar suas conclusões. Influência mais forte. Muitos meses se passaram antes que os judeus de Jerusalém aparecessem para apresentar suas acusações contra o prisioneiro. Paulo devia ser julgado diante da mais alta corte do Império Romano. Eles não tinham nenhum desejo de arriscar e serem derrotados novamente. Essa demora daria a eles tempo para tentar influenciar secretamente o imperador a seu favor. Então, antes de fazer suas acusações contra o apóstolo, eles esperaram um pouco. Essa demora ajudou a espalhar o evangelho. Paulo foi autorizado a viver em uma casa espaçosa, onde ele podia apresentar a verdade todos os dias àqueles que vinham ouvi-la. Assim, durante 2 anos, ele continuou sua obra. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Atos capítulo 28, verso 31. Durante aquele tempo, Paulo não se esqueceu das igrejas que ele havia estabelecido em muitas regiões. O apóstolo atendia às necessidades delas por meio de cartas de orientação prática. De Roma, enviava obreiros consagrados para trabalhar em campos que ele não tinha visitado. O apóstolo mantinha contato constante com esses obreiros, e ele foi capaz de supervisionar todos eles de maneira sábia. Dessa maneira, Paulo exerceu uma influência mais ampla e duradoura do que se estivesse livre para viajar pelas igrejas como havia feito nos anos anteriores. Como prisioneiro de Cristo Jesus, ele retinha mais firmemente as afeições dos cristãos e suas palavras exigiam maior atenção e respeito do que quando ele estava pessoalmente com eles. Até então, os cristãos não costumavam assumir responsabilidades de encargos porque não possuíam sua sabedoria, tato e energia ilimitada. Agora, valorizavam mais suas advertências e orientações do que tinham apreciado seu trabalho pessoal. Ao verem sua coragem e fé durante a longa prisão, decidiram ser ainda mais fiéis à causa de Cristo. Em Roma, Lucas, o médico amado, que tinha acompanhado Paulo na viagem a Jerusalém, também durante os 2 anos de prisão em Cesareia e em sua perigosa viagem a Roma, ainda estava com ele. Timóteo também fazia o que podia para deixar Paulo confortável. Tíquico ficou nobremente ao lado do apóstolo.
Demas e Marcos estavam com ele. Aristarco e Epáfras eram seus companheiros de prisão. Ao estudar mais de perto a vida e a morte de Cristo, a experiência cristã de Marcos havia se aprofundado. Compartilhando das condições de vida dos apóstolos como prisioneiro, ele compreendia melhor do que nunca que é infinito lucro ganhar a Cristo e infinita perda ganhar o mundo e se perder. Diante de graves dificuldades, Marcos permaneceu fiel, um ajudante sábio e amado do apóstolo. Paulo escreveu: Demas, amando este mundo, abandonou-me. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Para ganhar o mundo, Demas trocou toda a consideração alta e nobre. Marcos, porém, escolheu sofrer por causa de Cristo. Tinha riquezas eternas. A história de Onésimo. Entre os que entregaram o coração a Deus em Roma estava Onésimo, um escravo pagão que havia ofendido seu mestre. Filemão, um cristão de Colossos, e tinha escapado para Roma. Com seu coração bondoso, Paulo tentou aliviar as necessidades do pobre fugitivo e então trabalhou para trazer a luz da verdade à sua mente obscurecida. Onésimo ouviu a pregação, confessou seus pecados e se converteu a Cristo. Paulo passou a amar e estimar Onésimo por ele cuidar ternamente do conforto do apóstolo e por sua dedicação em promover o Evangelho. Paulo viu que ele poderia ser um ajudante útil na obra missionária e o aconselhou a retornar imediatamente a Filemão, implorar seu perdão e planejar o futuro. Paulo estava prestes a enviar Tíquico com cartas a várias igrejas na Ásia Menor. Então, com ele, Paulo enviou Onésimo ao mestre que ele havia injustiçado. Foi um teste duro, mas esse servo tinha sido verdadeiramente convertido e ele não se desviou do dever. Paulo deu a Onésimo uma carta para levar a Filemão, na qual o apóstolo intercedia pelo escravo arrependido. Ele lembrou Filemão de que tudo o que tinha era devido à graça de Cristo. Apenas isso já o diferenciava dos ímpios e pecadores. A mesma graça poderia transformar o corrupto criminoso em um filho de Deus, em um trabalhador útil ao Evangelho. O apóstolo pediu a Filemão que recebesse o escravo arrependido como seu filho, não mais como escravo, mas, acima de escravo, como irmão amado. Filemão, capítulo 1, verso 16. Paulo expressou seu desejo de manter Onésimo com ele como alguém que lhe poderia lhe servir enquanto estivesse preso, assim como o próprio Filemão teria feito. Porém, o apóstolo disse que não queria os serviços dele, a menos que o próprio Filemão estivesse disposto a deixar o escravo livre. O apóstolo sabia como os senhores podiam tratar seus escravos com severidade. Ele sabia também que Filemão estava irado com o que o seu servo tinha feito. Paulo tentou escrever de uma maneira que pudesse apelar aos sentimentos mais ternos e sensíveis de Filemão como cristão. Paulo consideraria qualquer castigo imposto a esse novo converso como se fosse infligido a si mesmo. O apóstolo se ofereceu para pagar a dívida de Onésimo, a fim de poupar o culpado da desgraça do castigo. Ele escreveu a Filemão: Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Filemão, capítulo 1, versos 17 a 19. Que ilustração apropriada do amor de Cristo. O pecador roubou a Deus, deixando de dar a ele anos de serviço. Não tem como cancelar a dívida. Jesus diz: eu pagarei a dívida, sofrerei em seu lugar. Paulo lembrou a Filemão o quanto ele próprio devia ao apóstolo. Deus tinha feito de Paulo o instrumento da sua conversão. Assim como Filemão havia animado os cristãos por sua generosidade, assim ele animaria o espírito do apóstolo, dando a ele essa razão para se alegrar. Paulo completou: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. A carta de Paulo a Filemão mostra a influência do Evangelho na relação entre senhor e servo. A escravidão era uma instituição estabelecida em todo o Império Romano, e havia senhores e escravos na maioria das igrejas onde Paulo trabalhou.
Nas cidades onde os escravos superavam em muito a população livre, leis terríveis e cruéis eram consideradas necessárias para manter os escravos sob controle. Um romano rico muitas vezes tinha centenas de escravos. Tendo absoluto controle sobre o corpo desses seres indefesos, ele poderia causar a eles qualquer sofrimento que achasse melhor. Se, em retaliação ou autodefesa, um escravo ousasse levantar a mão contra seu dono, toda a família do ofensor poderia ser sacrificada de maneira desumana. Alguns donos de escravos eram mais humanos do que outros, mas a maioria, vivendo de luxúria, paixões e desejos, fazia de seus escravos vítimas miseráveis da tirania. Todo o sistema era desesperadamente degradante. Não era o trabalho do apóstolo subverter, de repente, a ordem estabelecida da sociedade. Tentar fazer isso impediria o sucesso do Evangelho. Ele insinuava princípios que atingiam o fundamento da escravidão e certamente enfraqueceriam todo o sistema. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Quando era convertido, o escravo se tornava um membro do corpo de Cristo. Devia ser amado e tratado como um irmão, um herdeiro com seu senhor das bênçãos de Deus. Por outro lado, os servos deviam cumprir seus deveres, de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Efésios, capítulo 6, verso 7. Senhores e escravos, reis e súditos, foram lavados no mesmo sangue e vivificados pelo mesmo Espírito. Eles são um em Cristo. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.